Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 11 de dezembro, sexta-feira da segunda semana do Advento. O evangelho que nos é proposto para a reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16 ao 19, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, dizem, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Aqui Jesus realiza uma dura crítica ao povo de Israel, principalmente às autoridades religiosas. João Batista, nos é narrado isso na Escritura, era um homem que vivia no deserto, era um homem que se vestia com pele de animais e comia gafanhoto e mel silvestre. Portanto, era um homem que vivia longe da cidade de Jerusalém, que era considerada uma cidade, como é que eu poderia dizer? Uma cidade corrupta, civilmente e religiosamente falando. A cidade de Deus era uma cidade corrupta. Então, João Batista, para fugir dessa corrupção religiosa e civil, ele vai viver no deserto. Lembremos que o deserto é o lugar de encontro e de tentação. Encontro com Deus e de tentação. Muitos os padres da igreja, no início do cristianismo, eles viviam onde? No deserto, porque era um lugar de encontro com Deus. Mas também no deserto, lembremos das tentações de Jesus, nos 40 dias que ficou no deserto, é lugar também de tentação. João Batista, como foi falado, era um homem que não comia e não bebia, porque ele não queria se corromper. E as autoridades religiosas diziam que ele era um louco, um lunático, um endemoniado, porque como é que uma pessoa poderia viver daquele jeito? Era um doido. Então, desprezavam João, a figura de João, a fim de que a sua mensagem caísse no descrédito. É interessante quando algumas pessoas elas não querem fazer aquilo que as pessoas enviadas por Deus estão a comunicar, elas fazem o quê? Elas desqualificam a pessoa a fim de que a sua mensagem caia no descrédito. Sempre é assim. Depois o Filho do Homem, Jesus, ele faz o oposto de João Batista. Ele vive na cidade. Lembremos também que o movimento de Jesus não é um movimento de cidade, é um movimento camponês, porque Jesus vivia nas aldeias, Jesus vivia em Nazaré. Nazaré era um ovinho, era uma cidade pequena, é aquela cidade de interior que você vai, que tem 3, 4 mil habitantes, que todo mundo conhece todo mundo. Nazaré era isso, era um povoado. Depois ele muda para Cafarnaum, que era uma cidade marítima, uma cidade tipo Santos, tinha porto, era uma cidade grande. Era uma cidade onde tinha diversas culturas, diversos habitantes de outros lugares do mundo que conviviam naquela cidade. Então, ele convivia com as pessoas. Ele comia, ele bebia, ele frequentava casas. E é interessante que a postura de Jesus é sempre uma postura de ir ao encontro daqueles que não seguem o caminho de Deus, não. Daqueles que estão desviados. Por quê? O objetivo dele é resgatar essas pessoas. Tem gente que acha que Jesus só deveria de buscar as pessoas boas e deixar esses perdidos para lá. Tem muita gente que ainda continua pensando dessa forma. Tem gente que acha que o padre tem que andar só com as pessoas que estão na igreja e que frequentam a igreja, que fazem tudo aquilo que a igreja quer. Os outros que não fazem isso, o padre não pode ir atrás dessas pessoas para tentar trazer essas pessoas para a igreja. Porque senão o padre está se desviando do caminho de Deus e começa aquela língua comprida, falando mal do padre, muitas vezes colocando em descrédito o ministério do padre. Isso acontece muito também. Então Jesus faz uma crítica. Ou seja, João Batista, que era um homem que se santificava, que vivia longe da cidade para não se corromper, é chamado de doido e de endemoniado. O Filho do Homem, que convive com as pessoas, que tem interação com as pessoas, que faz parte do cotidiano das pessoas, é chamado de comilão, beberrão, amigo dos pecadores e dos cobradores de impostos.
Por quê? Porque querem colocar em descrédito. Seja o movimento de Jesus, seja o movimento de João Batista. Por quê? Porque eles estão acostumados a tocar flautas em praças para alegrar o povo. É a antiga lei de Israel. É uma lei pautada somente na pureza, nas regras, nos dogmas, e esquece o principal. Uma lei que foi deturpada ao longo da história de Israel. Então essa é a crítica de Jesus. Eles não estavam satisfeitos com nada. Nem com João, que era aos olhos do povo um santo, nem Jesus, que era um homem do cotidiano. Um homem que frequentava a casa dos outros. Se chamasse Jesus para um café da tarde, ele estava lá. Ele não se fazia de rogado, não. Por quê? Ele interagia com as pessoas. Era a oportunidade que Jesus tinha de dialogar com essas pessoas e de passar a boa nova, o Evangelho. Era no café, era no jantar, era no almoço, era numa roda de conversa. Um viveu afastado de todos, o outro viveu no meio de todos. E lembremos de uma coisa que é importante, Encerro aqui. Na cultura de Israel, Deus sempre foi visto como aquele que caminha no meio do povo. Sempre. Lembremos do episódio da Arca da Aliança, da fuga dos hebreus do Egito, da tenda da reunião. Deus sempre caminhou no meio do povo. E nos últimos tempos, como vai dizer a Sagrada Escritura, Ele caminhou no meio de nós através de seu Filho. Então, o nosso Deus não é um Deus que cria o mundo, vai lá para o céu, retorna para lá e deixa os seres humanos à mercê. Já fiz o que eu tinha que fazer, se virem a entrar aí embaixo. Eu vou subir para o meu repouso e vou ficar lá em cima. Não. O nosso Deus é um Deus que caminha no meio do povo. É um Deus que está no nosso meio. Eu estou no meio de vós como aquele que vos serve, diz a Escritura. Ele realmente está no meio de nós. Basta que nós o identifiquemos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.